Pronto, estamos gravando. O objetivo de hoje é a gente responder a seguinte pergunta: retirar pró-labore é obrigatório ou não? Lembrando que qual é a diferença entre quem tem uma empresa, né? Retirar dinheiro via pró-labore ou retirar dinheiro via dividendos? Se você recebe via pró-labore, nada mais é do que o seu salário, né? Se é o seu salário, você vai ter que pagar contribuição previdenciária em cima disso. Se você retira como dividendos, aí não tem contribuição previdenciária. Certo, gente? E a grande dúvida é: eu preciso retirar pro labore? É obrigatório? E a gente vai analisar uma decisão do CARF super recente e uma solução de consulta de 2016 que fala disso. Ok? Bom, como está gravando, né? Quem permanecer aqui é porque autoriza. Vou colocar aqui. Quem permanecer aqui é porque autoriza o uso da sua voz maravilhosa, face maravilhosa. E eu vou deixar essa aula disponível para o futuro. Então, bora lá? Jaque aí. Oi, Jaque. Bora analisar, então, se Prolabore é obrigatório ou não, de acordo com decisão do CARF recente e uma solução de consulta da Receita. Jaque maravilhosa. Maravilhosa. Bom, 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 bom. Pronto. Vamos começar pela decisão do CARF. Vocês sabem que eu gosto de pegar as coisas na fonte e não montar um PPT, né? Para a gente já se acostumar a ler na fonte. Essa decisão do CARF, ela é de setembro de 2024, mas a publicação dela é mais recente. Bom? Ela fala, gente, eu preciso muito agora, vamos treinar o nosso raciocínio. Eu sempre digo, não decoremos as coisas. E eu já vou dar um spoiler. É obrigatório ou não retirar pró-labore? Gente, não tem, a resposta não é sim nem não, vai depender do caso. Vamos ver aqui o que a gente conclui disso. Então, vamos pensar do ponto de vista crítico, tá? Dificilmente tem resposta sim e não, já que não tem uma regra que fale, é obrigatório retirar pró-labore. Então, essa decisão aqui, na ementa, está dizendo: não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e dividendos aos sócios da sociedade, uma vez que não existe norma que obrigue a percepção pelos sócios de verba mínima representativa de prolabore, podendo a remuneração decorrer apenas de distribuição nos lucros. Por isso que eu gosto de ler a decisão inteira. Vai que algum desavisado lê apenas a ementa e já chegue à conclusão: eu aprendi no começo da faculdade que para a iniciativa privada tudo que não é proibido, então é permitido. Logo, se não tem nenhuma regra que me obrigue a retirar pro labore, eu não vou retirar, vou tirar tudo como dividendos. Vamos analisar esse caso para ver o que é? Vamos descer. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não vejo mais vocês. Então, quem quiser me interromper, eu tirei a telinha aqui que estava me atrapalhando, tá? Me interrompa, porque eu não vejo mais ninguém. Espera aí. Parei de compartilhar a tela? Que benção. Pronto, voltou. Beleza. Tá. Vamos pensar criticamente. Esse caso aqui, o fisco está cobrando contribuição previdenciária de um ano, ó. Janeiro de 2015 a dezembro de 2015. E o valor total cobrado é 24 milhões de reais. Ou seja, primeira coisa importante, essa empresa aqui pagou
distribuiu muitos dividendos, beleza? Não é pouca coisa. Então, isso a gente já pode pensar que, será que essa mesma atenção da Receita Federal surgiria para uma empresa pequenininha? Está começando agora, que é do Simples? Essa daqui não é do Simples, tá bom? Então, a primeira coisa que chama atenção é o valor, 24 milhões. Se a gente está falando que isso é 20% sobre a remuneração, faz a conta reversa aí, o tanto que essa empresa distribuiu de dividendos, tá? Sem ter distribuído nenhum real de prolabore. Aí o que a Receita Federal falou? A empresa remunerou os segurados contribuintes de maneira disfarçada, lançando contabilmente tais valores como distribuição de lucros. Resumo da ópera. A empresa foi distribuir o dinheiro para os sócios, ao invés de fazer um pedaço disso via Prolabore, não. Colocou lá como distribuição de lucros e não pagou contribuição previdenciária. Eu não vou ler a decisão inteira, eu deixei as partes vermelhinhas que eu achei mais importantes, tá? A gente está falando de profissionais que ganham bem, médicos, cirurgiões, ok? Se um médico normal já ganha bem, imagina um médico cirurgião. Isso explica o tamanho desse auto de infração, ok? Vamos descer. Descer mais um pouquinho. Aqui tem a base legal das contribuições previdenciárias, tá? Vamos descer porque interessa. É... Bom, 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 bom. Aqui a Receita Federal, a decisão repete, né, o entendimento da Receita Federal de que a contraprestação pelo serviço se deu pela forma de lucro, mas veja aqui, gente, que esses médicos retiravam adiantamento de lucro todos os meses, ok? Isso é uma coisa interessante também. Havia ali retirada mensal de dinheiro. Vou descer mais um pouquinho. Na minha empresa, por exemplo, eu não retiro dinheiro mensalmente, tá? Vamos descer. Hum, Segundo ponto interessante desse caso, esses pagamentos que a empresa fazia verbalmente não, ó, mensalmente, a título de adiantamento de lucro, era feito para pessoas que eram sócias dessa empresa e pessoas que não eram sócias também. Cara, eu não entendi como que deram uma brecha dessa de distribuir lucro para quem não é sócio. Na minha cabeça não encaixou. Tanto que já dando spoiler, nessa parte do dinheiro distribuído para quem não era sócio, a empresa perdeu bonitinho aqui nessa decisão e ainda ficou mantida a multa qualificada, tá? Por fraude nesse caso, você distribuir lucro para quem não é sócio, não faz sentido mesmo. E para a parte de distribuição de lucros para quem era sócio, aí sim a decisão foi favorável. Mas vamos descer mais um pouquinho. Aqui é a historinha do auto de infração. Importante destacar que nessa decisão, o fisco não contestou a contabilidade da empresa, a contabilidade estava feita bem direitinho, tinha DRE assinada, beleza? Nada, não teve nada fora do normal. Ela só falou que aquela remuneração a título de dividendos, na verdade, era pro labore. Bom, vamos descer. Aqui repetindo, né, que se for lucro verdadeiro, de fato não tem contribuição social, não tem contribuição previdenciária, tá? Esse aqui é um acórdão que a defesa juntou, dizendo que realmente não existe nenhuma lei, nenhuma norma que obrigue os sócios a tirar um valor mínimo de prolabore. Mas vamos continuar lendo a decisão.
Logo, se não existe uma obrigação de eu retirar valor mínimo, eu posso retirar todo o dinheiro a título de distribuição de lucros. E aqui, né, deixa eu voltar um pouquinho mais para cima, porque aqui já acabou, mas eu quero mostrar uma parte ali que ela fala que é os sócios que não trabalham. Deixa eu só descer um pouquinho aqui para te mostrar a parte final, já que eu estou aqui, ó. Daqui em diante, é a análise se teve fraude ou não, tá bom? O que é fraude, né, gente? Vai depender do caso concreto. Nesse caso, vamos pensar o seguinte: essa empresa distribuiu lucros para quem era sócio e para quem não era sócio. Desse que ela distribuiu para quem é sócio, beleza, o entendimento aqui é, ó, não tem nenhum lugar que me obrigue a distribuir o valor mínimo. Mas esse valor que essa empresa distribuiu de lucro para quem não é sócio, não faz o menor sentido isso, a empresa perdeu, tá? O fisco realmente entendeu que nesse caso teve uma simulação, que foi uma tentativa de fraude e manteve a multa de 150%. Essa multa hoje em dia ela já abaixou para 100, então se esse contribuinte peticionar lá dizendo que quer a retroatividade benigna, ele consegue, mas o fato é que a multa qualificada permaneceu, tá? Vamos voltar aqui, ó, na parte que eu acho que eu não deixei em vermelho, ó. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui que eu vou achar. Ou foi na solução de consulta que eu vi? Acho que foi na solução, hein? Deixa eu ver. Existe acusação de que não existe registro da remuneração. Ó, havia adiantamento mensal. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que foi na solução de consulta que eu vi esse argumento, não foi aqui, não. Nesse sentido, a distribuição de lucros aos sócios de direito está respaldada na legislação vigente, desde que esteja discriminado na contabilidade a remuneração decorrente do trabalho pro labore e a remuneração do capital. Assim, já foi objeto de manifestação da Receita Federal por meio da solução de consulta de 2010. Esse argumento que eu vou falar está na solução de consulta e não aqui. Basicamente, gente, aqui foi favorável, tá? Dizendo que não existe nenhuma norma que obrigue a retirar pro labore. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui é uma decisão, ok? Não significa que todas as outras turmas do CARF vão entender da mesma forma. Beleza? Agora, eu quero mostrar uma solução de consulta que trata do mesmo tema, para a gente sempre ler os dois lados. É uma solução de consulta um pouquinho mais antiga, mas nem tão antiga assim. Uma sociedade de advogados nesse caso, tá? No final a gente vai ver que em alguma parte ela fala que é advogado. O sócio da sociedade civil de prestação de serviços, da qual é sócio, é segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela da distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho. Ou seja, se eu vou distribuir dinheiro para os sócios, eu tenho que discriminar qual parte desse dinheiro é pro labore e qual parte desse dinheiro é dividendos. Vamos continuar lendo o raciocínio aqui da solução de consulta. É uma sociedade de advogados. Ok. Vamos descer. O lucro é distribuído para os sócios e todos os meses tem uma retirada a título de prolabore de um salário mínimo, se eu não me engano, que em algum lugar. Aqui, ó. Um salário mínimo. Beleza? Então, nesse caso, o escritório ele faz direitinho essa retirada de prolabore, tá? Ah, a Denise está falando na decisão, qual o argumento da defesa na parte distribuída para não sócio? Por isso que é ruim a gente não ter acesso ao processo inteiro quando é administrativo, né? Vamos ver aqui se na transcrição tem alguma coisa e eu não vi. Peraí, ó.
Espera aí um pouquinho. Ó, aqui é a transcrição da defesa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dos não sócios. Não incide contribuição previdenciária sobre lucro, argumenta que houve discriminação entre as remunerações pagas decorrentes de trabalho e as de lucro, afirma que seguiu os princípios contábeis, informa que está claramente demonstrado que a impugnante possui previsão expressa no seu contrato social para distribuir mensalmente os lucros, beleza. Já houve incidência de tributação na pessoa jurídica, toda a remuneração paga pela impugnante aos seus sócios com cargo de diretoria e função administrativa, que recebem remuneração por trabalho realizado em favor da sociedade, como também aos demais funcionários, são submetidas à incidência de contribuições previdenciárias. Ela não fala da defesa dos não sócios, tá? Mas olha que interessante essa parte da defesa aqui, ó. O contribuinte falou assim, viu? Para quem trabalha na empresa, que tem alguma função administrativa, aí eu pago pro labore. Beleza, Denise? Estou desconfiado que essa parte é indefensável. Essa parte Então, que eu digo porque é distribuir lucro para quem não é sócio. eu fiquei maquinando aqui na cabeça que argumento poderia usar, né? Um sócio oculto, mas não faz sentido. Não tem, na transcrição aqui não tem defesa. Agora, É, eu acho que teria, né? Se provavelmente eles teriam colocado aqui. Enfim, sim. não tem como Obrigada, defender isso, Bê. gente. Bom, vamos voltar para a solução de consulta. O que essa empresa pergunta? É legalmente possível a remuneração dos sócios exclusivamente mediante a distribuição de lucros? Em caso negativo, qual o fundamento legal que imponha o pagamento de prolabore? Cara, eu gostei dessa pergunta aqui. E aí, eu posso distribuir só lucros? Se você falar que não, onde está escrito que eu não posso? É isso que ele quis dizer. Eu adorei. Em sendo positiva a primeira resposta, sobre os repasses realizados aos sócios a título de distribuição de lucros de períodos já encerrados, é devida a contribuição previdenciária pela consulente ou por seus sócios? Vamos ver aqui a resposta, a lógica da receita, tá? A questão sobre a incidência ou não da contribuição previdenciária está aqui nesse artigo 12 da Lei 8212, né? Que fala assim, ó, são segurados obrigatórios, sócio-gerente e sócio-cotista que recebam remuneração decorrente do seu trabalho na empresa. Ou seja, tem que receber remuneração pelo trabalho. Aí aqui, uma vez que recebe a remuneração, ele seria contribuinte obrigatório. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. A Jaque está perguntando, então, administradores terão que tirar prolabore? Sim, de acordo com a receita, sim. E de acordo com aquela decisão que a gente leu, se a gente até pensar na defesa do contribuinte, a resposta também seria sim, tá? Que quem trabalha ali administrando tem que retirar prolabore. Aqui nessa solução de consulta, isso vai ficar ainda bem mais claro. Aí ele fala, a condição para ter contribuição previdenciária precisa trabalhar para a empresa, tem sócio que realmente não trabalha, ele só vai retirar o lucro. E precisa ser remunerado por isso. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Ou seja, se o sócio não prestar nenhum serviço para a sociedade, ele não é segurado obrigatório da Previdência Social e, logo, ele não precisa retirar prolabore e pagar a contribuição previdenciária. Bom, aqui, esse parágrafo é interessante por conta dessa palavrinha aqui, ó, excepcionalmente. Exclui-se da caracterização como segurado obrigatório o sócio que presta serviço à sociedade relativamente aos períodos que, excepcionalmente, não recebe valores a qualquer título. A Adriele deu um exemplo na aula passada. A empresa não faturou. Logo, por um período, o sócio não retirou o dinheiro. E a própria Receita diz que isso é possível, mas ela fala excepcionalmente.
Se a empresa não faturou, vai tirar prolabore do quê? Não faz o menor sentido, ok? Então, a própria Receita reconhece isso aqui, tá bom? E ela usa a palavra excepcionalmente. Significa que se a empresa está faturando, a regra geral é que sim, se retire prolabore. Vamos continuar lendo aqui que isso vai ficar mais claro. Então, o cerne da questão está na distinção entre a situação em que há real ausência de remuneração pelo trabalho do sócio, daquela situação em que há o pagamento de remuneração pelo trabalho com outra denominação ou título. Vamos colocar isso em outras palavras? Ó, são duas coisas diferentes, ô contribuinte. Uma coisa é, realmente o sócio não recebeu nada. Foi uma situação excepcional, não recebeu nada. Outra coisa é, ele recebeu alguma coisa, mas você, sem vergonha, ao invés de falar que era prolabore, você colocou tudo a título de dividendos. Percebe? O que me parece, então, é que quando o sócio, todo mês, ele retira dividendos, adiantamento, realmente a Receita Federal vai ficar com as orelhinhas em pé, com as duas orelhinhas em pé, se nenhuma parte dessa retirada for a título de prolabore, ok? Agora, nos meses em que o sócio não retira absolutamente nada, porque não teve faturamento ou alguma coisa assim, não vejo como a Receita encheu o saco por isso. Vamos continuar lendo aqui. Convém destacar, ó, a Receita é esperta, a comum alegação de que não há lei que obriga o pagamento de prolabore. E aí a Receita fala, isso é perfeitamente adequado nas situações em que nenhum valor é pago ao sócio, a qualquer título, mas não é cabível, no entanto, na situação de fato em que a retribuição pelo trabalho é apenas embutida na rubrica denominada de distribuição de lucro, adiantado mensalmente ou pago em outra periodicidade. Mas veja que na decisão do CARF também era mensal, beleza? E aqui ele destacou também o mensalmente. Vamos descer mais um pouquinho. Desse modo, todos os trabalhadores são amparados pela Previdência, excluindo-se apenas, em relação aos sócios, né? Excluindo-se apenas aqueles períodos que, excepcionalmente, olha aqui a palavra excepcionalmente, o sócio exerce o seu trabalho sem receber qualquer remuneração. Ou seja, é possível o sócio trabalhar sem receber qualquer remuneração, ok? Só que isso é excepcional. Tem um exemplo, gente, que não é meu. Foi de uma aula que eu participei com Ricardo Maris de Oliveira. Ele é o cara que mais famoso para imposto de renda. E ele estava dando uma aula de planejamento tributário e isso aqui se encaixa, tá? E ele falou assim: planejamento tributário é igual goiabada. Sabe aquelas latas de goiabada? Eu comia muito quando eu era mais nova, que vem na lata de alumínio até, você abre, igual sardinha, assim, nem sei se isso existe mais. Se você pegar uma lata de goiabada e comer um pedacinho, tá tranquilo, não vai te fazer mal. Comeu dois pedacinhos, tranquilo também. Agora, se você comer a lata de goiabada inteira, vai te dar um revertério. Planejamento tributário é a mesma coisa. Isso daqui também é a mesma coisa. O que é que justifica, gente? Por exemplo, um médico, vamos supor que ele retira 50 mil todos os meses de adiantamento de lucros e nem um pedaço desse dinheiro é prolabore. Concorda que, nesse caso, comeu a lata inteira de goiabada? Ok? Agora, se você tem uma empresa que por um período não paga prolabore para o sócio, porque não tem dinheiro, porque está fazendo outros investimentos e o sócio não está tirando dinheiro nenhum, eu não vejo nenhum problema em não retirar prolabore. Ok? Sua empresa é pequena, não tem tanto dividendo assim, ok? Então, nesses casos, na minha cabeça, eu não vejo problema em não ter prolabore. Agora, nesses casos onde a remuneração é alta e todo mês é sagrado o sócio retirar dinheiro e nenhum pedaço desse dinheiro é prolabore,
realmente chama a atenção do fisco, tá? E essa solução de consulta deixa isso muito claro. Vamos continuar lendo. Aqui a Receita concorda que não tem nenhuma lei que diga assim de quanto em quanto tempo eu tenho que pagar um trabalhador sem vínculo, que no caso é o sócio. Quando o trabalhador é empregado, beleza, eu tenho que pagar todo mês. Mas quando esse trabalhador é sócio, o sócio está no risco, né? Realmente, nada impede de que ele trabalhe sem remuneração, ok? Só precisa ter parcimônia. Esse aqui. Não obstante, apesar de, se eu trocasse por uma palavra mais fácil, né? Apesar de a lei não estabelecer a obrigatoriedade da retirada de prolabore, ou seja, não tem nenhuma lei que fala tem que retirar prolabore, ok? O fato é que as retiradas são realizadas, tá vendo? Com denominações diferentes ou junto com adiantamento de distribuição de lucros ou outro título. Beleza? Quando o sócio não recebe nada, tranquilo. Agora, quando ele recebe alguma coisa, um pedaço disso tem que ser prolabore de acordo com o raciocínio da Receita Federal. Vou descer mais um pouquinho. Aí ele vai citando o regulamento da Previdência Social, né? E ele fala que você tem que discriminar o que é prolabore do que é lucro, para você saber com base no que você vai pagar a contribuição previdenciária. Vamos descer mais um pouquinho. E para as conclusões. Conclusões. Sócio que presta serviço profissional é sim segurado obrigatório da Previdência Social, ok? E é obrigatório discriminar do dinheiro que ele recebe qual pedaço é lucro e qual pedaço é salário, qual pedaço é prolabore, beleza? Essa é a primeira conclusão da Receita. O fato gerador acontece no mês em que for paga a remuneração. Então, no mês que não tem pagamento nenhum, também não tem contribuição previdenciária. No mês que eu pagar essa remuneração, um pedaço dessa remuneração tem que ser prolabore, e nesse mês eu tenho que pagar a contribuição previdenciária, ok? Deixa eu achar aqui. Espera aí. Uhum. Não, era só isso mesmo. Vou dar um Ctrl F aqui só para ver uma coisa. Ctrl F. Uhum. Aqui, ó. A inexistência de prolabore, ou seja, o pagamento, o fato de não pagar nada para o sócio, tem que ser excepcional e não opcional, ok? Se você tiver uma justificativa para não pagar nada para o sócio, beleza. Mas se o sócio retirou algum dinheiro, isso não é uma opção, tá bom? Então, é, não é uma. Não é na hora que eu quero. Esse parágrafo, esse daqui que eu estava procurando. Certo, gente? Resumindo, na minha concepção, vamos ver o que vocês acham. Deixa eu parar de compartilhar. Conclusão dessas duas decisões, desses dois materiais que a gente leu. Decisão do CARF foi favorável para o contribuinte e lá o raciocínio foi muito simples, viu? Não tem nenhuma lei que me obrigue a distribuir pró-labore. Então, se eu quiser distribuir a tudo a título de lucro, eu posso.
Só que a gente tem que pensar que naquele caso, o próprio contribuinte falou assim, viu, para quem exerce atividade administrativa na empresa, eu pago para o Labore bonitinho. Só para os outros que eu não pago, para quem não trabalha, para quem não faz nada, ok? E na solução de consulta, a conclusão da Receita Federal também foi, foi nesse sentido. Até pode o sócio não receber nada. Acontece. Mas isso tem que ser uma exceção e não uma opção. E a partir do momento que o sócio recebe alguma coisa da empresa, sim, um pedaço, e se esse sócio trabalhar na empresa, né, exercer alguma atividade ali como trabalhador, uma remuneração, sim, um pedacinho disso precisa, um pedaço disso precisa ser pro labore. Ok? Vamos ver se tem mais gente aqui. Não. Bom, vou parar de gravar. Algum complemento que vocês precisam que eu esclareça das decisões antes de eu parar de gravar? Tranquilo? Eles exigem alguma forma de provar que a pessoa está trabalhando, que o sócio trabalha na empresa? Ou vale a regra de assinar o ponto, ter o registro biométrico, tem algum detalhe desse tipo? Ou é só a palavra dele? Nenhuma Eu das duas trabalhei decisões mesmo. fala, mas eu imagino que é no contrato social que se define esse tipo de coisa, né? Quem é sócio administrador, quem não é. Ah, entendi. Mas a decisão não entra nesse detalhe, mas é tudo nessas partes de sociedade, é tudo contrato social, que tem que estar bem redigido, bem bonitinho. Ok?